Boa tarde, meu povo, boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou passar a palavra já aqui para Leilinha e Aline, que vão conduzir o estudo da tarde de hoje. Boa tarde, meninas. Está com vocês e vocês fazerem a leitura e a prece, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O tema de hoje, eu e a Aline, a gente vai ter a nossa conversa. Está muito baixa dele. A gente vai ter a nossa conversa sobre Jesus e justiça. É o nosso tema de hoje. Então, para começar, a gente escolheu o capítulo 160 do livro Fonte Viva, que o título dele é Na Luta Vulgar. E aí eu vou fazer a leitura e a Aline faz a prece e a gente começa a nossa conversa fraterna sobre Jesus e justiça. Ok? Capítulo 160, Na Luta Vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sobre a orientação dela, em todos os instantes de nossas vidas. Então, fechemos os nossos olhos e, nesses momentos, vamos elevar o nosso pensamento em prece a Deus, aos mentores amigos que coordenam a nossa atividade de estudo e pedir, Mestre Jesus, irmão querido, nessa oportunidade que estamos tendo de fazer o estudo dessa obra, rogamos a Ti, Mestre, que ilumine os nossos pensamentos, que nos ajude a compreender a complexidade das Suas lições e principalmente a praticar no nosso dia a dia esses ensinos, essa moral tão bendita e, acima de tudo, a lei de amor. Que o Senhor inspire os nossos pensamentos, a nossa interpretação e nos auxilie nesses momentos de estudo e convívio fraterno. Que assim seja. Como eu havia dito, né, gente, nosso tema de hoje, do livro Jesus e Atualidade, é o tema Jesus e Justiça. Nós ficamos muito felizes com o tema, porque, assim, eu acho que é um tema que vai gerar muitas discussões, muitos aproveitamentos mesmo, da gente ter entendimento, da gente conseguir, né, falar sobre o livro. Então, assim, a gente escolheu a frase, cada um será dado segundo as suas obras, né? Que está escrito lá em Mateus, no capítulo 17. E aí, quando a gente pensa em justiça, a gente vai falar assim, mas
o que é justiça para mim? Né? O que é esse sentimento de justiça? O que é ser justo? Então, vem várias ideias na nossa cabeça. Então, para a gente começar essa discussão, a gente escolheu um vídeo do Raul Teixeira, né, que ele vem falar um pouquinho de justiça. É um vídeo curtinho, são 14 minutos, aí a gente vai ouvir em conjunto e depois a gente vai discutir, entrar no debate do nosso tema, tá bom? Um dia ouvimos do homem de Nazaré uma daquelas acepções que se tornariam antológicas. Disse-nos ele que a nossa justiça deveria ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus. Quando nós paramos para pensar nessa proposta de Cristo, ou nessa determinação do Mestre, temos que convir que a justiça que aqueles homens praticavam era uma justiça de conveniência. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. É a partir daí que começamos a verificar, hoje, qual é o nosso entendimento de justiça. O que significa justiça? A justiça é o ato de dar a cada um o que cada um merece. Isso seria a justiça. Então, a justiça se apoia na lei do mérito, na lei do merecimento. Mas quando olhamos a nossa sociedade e a justiça que se vive no mundo de hoje, está bem distante da lei do mérito. Porque, em verdade, a justiça dificilmente será bem administrada quando estiver nas mãos de criaturas ainda imperfeitas. Todo indivíduo imperfeito terá uma visão distorcida da justiça. Terá uma visão imperfeita da justiça. E é desse modo, então, que nos daremos conta de que no mundo em que estamos, por mais esforços façam os agentes da justiça, haverá sempre esse elemento humano intermediando as suas decisões em prol da justiça. Sem dúvida, existem agentes da justiça honestíssimos, digníssimos, mas que não podem evitar a sua dimensão humana, enquanto há outros agentes da justiça perfeitamente mundanos. Aqueles que estão ali por causa da posição, do que ganham, em termos de prestígio, em termos de ouro, em termos de dinheiro. É o mundo. Mas quando pensamos nessa justiça que confere a cada um aquilo que cada um merece, temos que admitir que ainda estamos distantes no mundo do exercício de uma justiça que seja superior à dos escribas e dos fariseus. Nós próprios, as pessoas da sociedade, temos uma visão equivocada do que seja a justiça. Sempre estamos em busca da justiça que nos favoreça, mas nunca da justiça que favoreça ao outro. É por isso que quando uma pessoa bate no carro do outro, foge. Mas quando alguém bate no seu carro, ela quer que espere a polícia chegar para fotografar por causa dos seus direitos. Mas quando ela bate, ela foge. Maquia o lugar. Desfaz a cena do episódio. Então nós começamos a perceber como o nosso conceito de justiça é deturpado. Se os filhos dos outros cometerem crimes,
nós pedimos pena de morte, prisão perpétua. Se os nossos familiares, se os nossos filhos cometerem o mesmo equívoco, nós arranjamos um bom advogado espúrio, pagamos-lhe bem, para que ele inocente o nosso culpado e incrimine qualquer inocente que passe pelo caminho. Tendo consciência do que fazemos, isso se chama venalidade. Isso se chama leviandade, que nós denominamos de justiça. E quem se presta a esse papel é pior ainda, porque formou-se para defender a justiça. Fez um juramento em nome da justiça. No entanto, desejava penetrar no palácio onde a justiça impera, a fim de abrir fendas na parede da justiça, por onde a injustiça pudesse penetrar. Dessa forma, a nossa ideia de justiça na terra precisa ajustar-se às propostas do equilíbrio e do bem. A justiça que sirva para nós é a justiça que servirá para os outros. Por isso, Cristo, então, aquele que propunha que a nossa justiça fosse superior à dos fariseus hipócritas, nos ensinou que com a mesma medida com que medíssemos os outros, seríamos também medidos. E então estabeleceu: não julgueis, para as nossas vidas. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespírita.com. É comum encontrarmos as pessoas, de modo geral, nos episódios mais diversos do cotidiano, a exigir justiça da lei, a exigir justiça dos agentes da justiça. Mas é curioso, porque nós perguntamos qual é a motivação dessas pessoas para pedir justiça. Por que é que elas estão pedindo justiça contra os outros? Muitas vezes, a criatura quer uma justiça que ela veja, uma justiça da qual ela possa se ufanar, que ela possa gargalhar do justiçado. Nesse caso, já não há justiça. Aí existe vingança. Eu quero que ele pague. Mas esse já não é um problema nosso. Esse é um problema na terra da justiça humana e na vida em geral das leis de Deus. Muitas coisas que o juiz encarnado, que o juiz humano não consegue captar, não consegue ver, só o olhar da divindade pode ver. Jamais um juiz humano entenderá de fato as reais motivações que levaram ou que levam uma criatura a cometer um crime, um desatino. Todas as respostas que nós temos nesse sentido são as respostas exteriores. Aquilo que a gente pôde ver. Foi a pobreza, foi a fome, foi o desemprego, foi o desespero. Mas as razões profundas, a bagagem que esse espírito traz, as marcas que essa alma carrega em si, nenhum juiz humano consegue ver. Só o Pai da vida. Somente o Senhor Supremo pode saber. Então, muitas vezes, quando as criaturas clamam por justiça, elas estão clamando por vingança, porque toda justiça que age fora das bases do amor, ela se torna crueldade. A justiça sem amor é vingança social. Daí, então,
a nossa necessidade de entendermos bem o que vem a ser justiça. Todas essas pessoas que clamam por justiça contra os outros exercem a injustiça. Fazem greves por melhores salários para si, por exemplo, mas não melhora o salário dos seus empregados. São pessoas injustas. Reclamam que a cidade está desorganizada, mas atiram papéis, lixo da janela do carro, dos ônibus, na via pública, para onerar a cidade e impor que alguém vá limpar a sua sujidade. Estaciona seu carro sobre calçadas por onde as pessoas deveriam passar. E essas pessoas têm que disputar a rua com os outros carros que passam. Elas querem justiça contra os outros, mas não vivenciam o princípio básico da justiça. Fazer ao outro o que o outro merece. Dar às pessoas aquilo que as pessoas merecem. Daí, nós desejamos considerações da justiça para conosco. Queremos os direitos, mas não exercitamos o exercício, a prática da justiça quando se trata de beneficiar os outros. Daí então, quantas vezes colocamos nas nossas festas, no apartamento, nas casas, a nossa música no maior volume com todos os decibéis, não nos importando se há crianças recém-nascidas, se há idosos cansados, doentes, ou simplesmente se as pessoas não querem ouvir o nosso barulho. Nosso critério de direito está muito equivocado. Nosso critério de democracia é equivocadíssimo, porque temos um conceito de democracia que só serve para nós, mas que é contra os outros. Quando a democracia propõe o direito de todos, a justiça para todos. Então, se eu não respeito a minha vizinhança quando desejo dar a minha festa, eu estou tratando com a injustiça social. E como é que eu cobro das autoridades justiça para mim? É com isto que nós começamos a pensar como têm sido equivocadas as nossas posturas diante da vida no capítulo que se refere à justiça. Daí, vale a pena pensar que quando Cristo propôs que nós não julgássemos, porque com a mesma medida com que julgássemos, seríamos julgados, nós ficamos pensando na responsabilidade do magistrado, daquele que tem o dever profissional de julgar, de sentenciar. Se ele não tiver luz por dentro, se ele não tiver lucidez na alma, amor no coração, ele será um verdugo da sociedade, porque estará punindo as pessoas em nome do seu sentimento de mágoa, de revolta, ou de sua displicência. E não é por outra razão que o Evangelho do Reino nos diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, representando a lei de Talião, o dente por dente, olho por olho. Só em Cristo encontramos a proposta do amor. E quando nós amamos, até a nossa avaliação e o nosso juízo são macios. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Muito esclarecedor, né? É muito agradável ouvir o Raul Teixeira. Bastante, né? E ele falou sobre pontos assim que fazem a gente refletir por muito tempo, né? São muitos conceitos, muitas ideias em torno da questão da justiça.
Eu anotei alguns aqui, mas se eu ficar falando de tudo que eu anotei, eu vou monopolizar aqui o debate. Eu achei assim, a gente estava procurando material e quando eu achei o vídeo do Raul Teixeira, eu achei assim que foi providencial, porque ele sintetizou tudo que a gente precisa, que a gente vai falar ao longo do nosso estudo, né? E ele falou de uma forma muito clara, né? Ele tem esse dom da palavra. Então, eu acho assim que a gente consegue desenvolver bem, né, esse sentido de justiça, porque quando a gente começa a se analisar, todos nós, a gente tem um espírito muito julgador, a gente tem um juiz muito atuante dentro de nós. Para toda situação, a gente tem um posicionamento, quer achar certo, achar errado, quer falar assim, ah, mas o outro fez isso, né? Já começa a crucificar. E aí, quando a gente traz para os ensinamentos do Cristo, a gente se depara o quanto que a gente precisa melhorar, né? E aí a gente vai começar a desenvolver o nosso estudo a partir de agora. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Então vamos. A gente começa, né, com algumas definições, porque assim, o que é justiça? O que é ser justo, né? E aí a gente trouxe algumas definições, a gente começando com delito, né? Aí a gente começa delito. É um desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. É uma transgressão da moral ou de preconceito pré-estabelecido, uma falta, uma infração, um crime. E aí, quando a gente fala assim em delitos, direitos e deveres, justiça, a gente tem que se posicionar no sentido assim. A gente sabe que grandes responsabilidades, né, a gente tem como cristão. Então, será que a gente está fazendo o nosso papel direitinho, cumprindo o nosso papel, nossos direitos e deveres, né, como cristãos mesmo, na hora de se definir, na hora de auxiliar o outro? E aí a gente vem para o conceito de justiça, que é a nossa aula de hoje, né? Que é a qualidade do que está sendo em conformidade com o que é direito, a maneira de perceber, de avaliar, né, o que é direito, o que é justo, porque a gente sempre define essas posições de direito e justiça. E aí é o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Aí a gente fala assim, gente, mas como é difícil entender a justiça em si, né? Mas é como o Raul falou, que no mundo que a gente está, é muito difícil a gente entender a justiça em si, porque nós somos muito imperfeitos. Então, muitas vezes, a gente confunde essa justiça com o sentimento mesmo de vingança, né? Com essa visão distorcida da justiça que a gente tem. Porque a gente quer uma justiça que sempre está a nosso favor. A gente tem essa ideia, né? Eu quero ser justo. E a gente só vai buscar essa justiça mesmo quando a gente conseguir o equilíbrio entre o bem, né, entre o amor, colocar nas nossas atitudes e no nosso julgamento. Como ele falou lá, não julgueis para não ser julgados. Se existe, eu tenho assim uma coisa íntima mesmo que eu procuro muito não julgar o outro, sabe? É uma coisa que eu me policio muito. Às vezes eu não falo assim, ah, mas fulano fez isso. Não, peraí. A gente não sabe o que ele está passando, qual foi a circunstância, né? Então, essa análise a gente tem que fazer quase que diária. Alguém quer complementar? Então, vamos continuar. Já logo no começo do capítulo, a Joana de Ângeles, ela traz essa percepção, né? Esse ponto de vista sobre a justiça, e ela traz essa frase: tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil a sociedade na qual se encontra. E é a hora que a gente para refletir, né, no nosso sistema prisional, nessa questão da justiça, do julgar o outro, de sentenciá-lo, de condená-lo. Será que o objetivo realmente é esse? Será que quando a gente pensa em fazer justiça, a gente está pensando em proporcionar essa correção para o infrator? Ou a gente vê mais a questão punitiva, né, de vingança mesmo?
A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade, de males mais graves. Então, métodos disciplinares tem vários, né? Essa questão de estar preso, de ficar encarcerado, é um dos métodos. Mas a intenção, a gente espera que para cada delito exista uma proporção, um método que se aplique melhor para cada caso. E é a partir daí que a gente vai pensar assim, bom, então cadeia é a última das consequências, né? É colocar o indivíduo ali, porque isso vai ser o menos grave de toda a situação, ele estando solto na sociedade, isso vai ser pior para todo mundo. E buscar recorrer a outros métodos para fazer essa correção. E Aline, Diga. e tem um fator interessante nesse trecho que ela coloca aí, porque a gente vai lembrar muito dessa condição da justiça divina, né? Porque quando a gente vai lembrar dessa questão dos encarcerados, a gente vai lembrar muito do processo reencarnatório também. Porque quando a gente pega essa questão mesmo do mundo onde nós vivemos, que é esse mundo escola, ele reflete o mesmo sentido, né? Dessa prisão que a gente tem quando nós estamos na carne. E essa prisão realmente é o que é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E é interessante quando ela faz esse contraponto, né, mostrando essa questão, claro, que tem toda essa condição qual você estava falando também, mas trazendo para nós, nesse sentido, quando a gente está nesse processo reencarnatório, a gente está passando por essas privações, por essas questões que são importantes para que a gente se recupere, para que a gente melhore. Quando não há esse processo de revolta, quando há o entendimento realmente dessa condição, aí o espírito começa a evoluir, ele começa a ter essa dita liberdade maior, essa consciência mais ampla, né? Isso. E a gente lembrando que quando se trata da justiça de Deus, além da justiça pura e simples, né, ainda tem aquele a mais que é a misericórdia, né, que muitas vezes nós, na nossa justiça humana, a gente não acrescenta esse ingrediente aí na equação. Mas que Deus, além de justo, ele é misericordioso. Então, para cada uma das correções que ele aplica a nós, a gente se impõe, ainda tem mais esse quesito, né? Aline, eu gostei muito desse início do capítulo, a forma como a Joana já traz de cara, né, esses conceitos tão profundos que fazem a gente refletir em como, de uma maneira geral, a nossa sociedade ainda está bem distante de alcançar essa justiça, esse conceito de justiça verdadeiro. É certo que a nossa sociedade brasileira, ela está ainda mais distante por conta desse que você mencionou, né? O nosso sistema judiciário, prisional, enfim, é muito voltado ainda para a punição, como o próprio Raul Teixeira colocou aí na fala dele, que a gente fica muito mais preocupado em fazer o outro pagar, ao invés de focar nessa essência da justiça que é a... Oi? Ao invés de ressocializar, né? Exato. De dar uma oportunidade. Como ela fala no começo aí, né? Buscar a correção, corrigir o infrator. E um ponto que vem ao encontro disso, que reforça ainda mais essa questão da educação do infrator, é quando ela coloca que a justiça ela não pode vir para causar um mal maior do que o que deveria, o que causaria o infrator. Então, pensando assim, que é para uma contenção de danos, que a justiça vem atuar e muitas vezes cercear a liberdade do indivíduo, a gente vê como a gente se distancia desse conceito de justiça quando a gente vê que a pessoa que é cerceada da liberdade, muitas vezes aquela prisão, aquele encarceramento acaba causando danos tão semelhantes ou até maiores do que o dano daquela pessoa estar em liberdade, em alguns casos, né? Como quando a gente vê, por exemplo, falhas da justiça em que encarcera uma pessoa que cometeu um delito pequeno, em que deixá-lo na rua, ou deixá-lo em liberdade, ou com um outro tipo de sanção, causaria um dano muito menor do que privá-lo de liberdade e ali se propagar, né, uma série de outras injustiças, uma série de outros males que vão se distanciar cada vez mais desse objetivo que é a reabilitação, que é a reeducação, a correção do infrator.
Então, faz a gente refletir muito sobre a justiça já nesses primeiros parágrafos. A gente foi lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 873, porque ela vem trazer para a gente esse sentido de justiça, né? E a pergunta é: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Porque quando a gente pensa assim, mas por que eu acho que tem que ser justo? Isso vem de mim, foi me ensinado, foi passado de pai para filho, né? E aí a gente, quando está essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, aí vem a resposta. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Porque quando a gente vê na nossa concepção, alguém fez alguma coisa, gente, mas isso é muito injusto, como pode? E aí, continuando aqui, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá, né? Esse progresso moral, ele não vem nos dar, ele vai desenvolver, porque já está dentro da gente. Esse sentimento de justiça já é nato. Deus o pôs no coração do homem. Então, a gente nasceu para ser bom, né? Às vezes a gente dá umas deslizadas assim, mas todos nós nascemos para ser bom. E aí, por isso vem esse sentimento de justiça. Aí daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande conhecimento, né? Porque as pessoas já têm essa pureza no coração. E aí a gente fazendo o texto, estudando, né, para a aula, eu fiquei pensando o quanto é difícil você estar no papel de juiz físico que eu estou falando, né? O juiz material, aquele passando concurso, que fez direito, que está lá para julgar as pessoas. Porque, assim, é uma sobrecarga muito grande que você tem de responsabilidade, né? Ali você está lidando com vidas, você está definindo, através das leis humanas, toda uma vida de uma pessoa, né? Então, você vê a sobrecarga de responsabilidade que tem sobre essa pessoa. E a dificuldade que a gente tem, mesmo não tendo esse poder, né, otorgado pela justiça, mas que a gente quer dar uma de juiz, quer julgar, muitas vezes discriminar, muitas vezes ficar afastado, né? Então, assim, a gente, quando esse sentimento de justiça está inato no homem, está na gente, a gente tem que trabalhar para melhorar, né? Eu gosto muito da frase que a gente tem que aprender a ver com os olhos da bondade. Então, eu acho que quando a gente consegue refletir sobre esse sentimento de justiça, é trazer isso para o nosso dia a dia. Neile. Pode falar. Tá. Eu acho que o que a gente precisa é justamente entender esse lado, né? Quando o Raul fala da justiça de Jesus, né? Porque, na verdade, hoje, a gente, quando fala de justiça, e o Raul fala disso também, a gente está muito mais voltado para a vingança do que para uma justiça, porque justiça é ser justo, né? É você ser justo, você fazer o que tem que ser feito, sem um sentimento de justiça, porque o que hoje a gente entende por justiça é aquilo que facilita, aquilo que está ao nosso favor. O que está contra é injustiça. Né? E a gente luta muito contra essa situação. Em qualquer momento, em qualquer situação em que a gente se manifesta, que a gente acha, né, que a gente está sendo injustiçado, nada mais do que a gente tenta é fazer com que a gente faça com que o outro passe por aquilo que talvez a gente deveria estar passando, mas a gente ainda procura culpados para muitas situações e acabamos, muitas das vezes, cometendo injustiça. A Joana fala, né, que quando você fala do juiz material, é uma situação bem complicada, principalmente nos dias de hoje que a gente vive. Parece que cada dia que passa, nós estamos passando por mais provações ainda, nessa linha mesmo, né, do mais forte e do mais fraco,
quando ela diz, né, que quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria, e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. O que a gente está vendo hoje, a maioria das coisas que a gente está vendo hoje é isso. São pessoas fracas que realmente são conduzidas como fracas e pessoas fortes sendo tratadas realmente como pessoas fortes. Ou seja, a justiça nossa hoje, não é? Ela tá, quando a gente para analisar esse lado, a gente vê que realmente a justiça hoje é do mais forte e beneficia muito menos os mais fracos. A gente vê a violência hoje na rua, ela sendo muito severa com o mais fraco e sendo muito branda com aquele que se julga mais forte, aquele que tem, aquele que fala mais alto, aquele que grita mais alto, ele tem um poder maior de ser ouvido. Aquele que grita mais baixo, ele tem um poder menor de ser ouvido. Então, está muito distante essa comparação da gente fazer, né, da justiça divina com a justiça dos homens, sim, porque nós não temos, não tem nem por onde a gente fazer essa comparação, porque jamais Jesus falou na sua justiça em vingança, né? Ele fala de ser justo, e nós jamais, né? Quando a gente entra com processo ou reclama de alguém na justiça, a gente não quer, como o Adriano disse, a gente não quer fazer com que a pessoa ela se regenere, a gente quer punir. Você errou contra mim e agora você vai ter que pagar por isso, né? Então, é bem complicado essa coisa da gente analisar hoje justiça, o que é justiça hoje. Está sendo bem complicado da gente analisar. Nós não exercemos a justiça. Nós exercemos muito mais vingança do que justiça. Alvécio já até adiantou um pouquinho o próximo slide. E vem a outra pergunta na sequência, né? Se a justiça é uma lei natural, por que os homens a entendem de maneiras diferentes? E que um considere justo o que parece injusto a outro? E vem essa imagem da balança, né? Em equilíbrio, e que muitas vezes a gente coloca ela pendendo mais para um lado do que para o outro. E vem a resposta dos espíritos. É que à lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, e fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. As paixões, elas turvam o nosso olhar, né? Altera a nossa percepção do que é justiça, do que é bondade, do que é o amor. Quantas vezes a gente não vê as pessoas, em nome do amor, fazendo as coisas erradas, né? E aí nós confundimos esses sentimentos porque nós conhecemos o egoísmo, o orgulho, que são sentimentos mais próximos. E a gente ainda está muito apegado a isso, então a gente contamina aquelas coisas que são naturais em nós, como é o caso da justiça. Hein, Aline? Ainda nessa linha, né, nós, quando a gente fala de justiça dos homens, a justiça ela é entendida conforme a situação. E a gente vê isso que ele ia comentar, né? Eu estava aqui pensando, se alguém grita comigo, nossa, que mal educado. Aí se eu grito com alguém, acontece, gente, eu estava nervosa, é assim. O que tem? Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, isso é fato, né? Isso é uma imperfeição nossa, infelizmente. A gente tem que cultivar maneiras de não agir dessa forma. Por isso, né, Aline, que está presente no capítulo de hoje, a Joana mencionando, e o Raul também cita isso na fala dele, no vídeo, que a justiça precisa estar permeada pela o sentimento de igualdade, né? Se não tiver permeada pelo sentimento de igualdade, e aí ele até cita o outro também, que é de bondade, a gente acaba tornando a justiça vingança. E não por acaso, no estudo das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a última lei é a lei de justiça, amor e caridade, não é só de justiça, né? Por isso que ela vem junto ali com o amor e a caridade, porque a justiça pura e simples, seca, ela vai ter um peso muito maior sem a caridade, o amor, para darem essa suavidade para a justiça, né? Que não vai deixar de ter
esse poder de igualdade, né, esse eixo da igualdade, mas não vai ser tão pesada, tão carrasca, digamos assim, né, tão humana, que a justiça humana, ela costuma ser assim, pesada, né, mas a justiça divina, ela tem esse amortecimento aí do amor e da caridade. É isso mesmo. E aí, a gente indo em sequência, a gente vai para a lei de causa e efeito. Porque, como o Raul falou lá, né, a gente tem que entender que tudo vai ter uma ação e uma reação, né? E aqui a gente colocou até a figurinha para explicar a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido oposto. E lá no livro, no Fonte Viva, que foi a nossa primeira a leitura de abertura da aula, ele veio falar sobre isso, né? Que se a gente trata o vizinho mal, o que a gente vai receber em troca? A gente vai receber antipatia, aversão. Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? Que a gente não tem que ir em busca só de uma justiça que nos favoreça. A gente tem que agir corretamente para que aquilo se volte para a gente. E aí, quando ele fala lá que muitos, né, ainda continuam com a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Ah, mas tem que fazer isso mesmo. Fez o mal comigo, eu vou fazer também. E aí, eu estudando o capítulo, eu lembrei uma situação que eu fiquei muito triste, na verdade. A gente tinha um grupo que fazia cultos, né, nos lares, e teve uma vez que a gente foi fazer um culto e caiu o capítulo Amai os vossos inimigos. E aí uma pessoa, após a leitura, falou assim, olha, eu sou espírita, eu vou para o centro, eu faço tudo que tem que fazer, me considero uma pessoa boa, mas é o seguinte, essa parte eu não aceito, não. Porque se alguém me fizer o mal, ou a mim, ou a minha família, eu vou revidar, que não sei o quê. E aí eu fiquei um pouco assustada, na verdade, sabe? Mas eu fiquei falando assim, poxa, lógico que no momento da ação e da reação, a gente não sabe qual vai ser, né? A nossa ação no momento desse. Só que assim, por que a gente estuda tanto? Pelo menos ali, no dia a dia, no cotidiano normal, a gente tem que agir com mais serenidade, colocando um pouquinho mais dos nossos ensinamentos cristãos no nosso dia a dia. Porque senão fica difícil, né? Para que a gente está estudando? Para que a gente está tentando progredir moralmente? E aí, quando eu estava lendo o capítulo, eu lembrei dessa situação, porque era o capítulo Amai os vossos inimigos. E é fácil? Não é, gente. Mas, assim, a gente está em progresso. A gente tem que tentar essa busca, né? E essa busca é diária, né? Todos os dias, todos os momentos. Aqui fala da lei de Newton, né? Que é uma lei universal. A gente estuda ela na física. Mas no plano espiritual, com as questões não materiais, se dá da mesma forma. O equilíbrio é a lei de Deus, a lei natural, a lei do amor, do bem, né? Cada espírito tem liberdade para agir conforme queira. E essa escolha varia de acordo com o grau de evolução, de entendimento de cada um. Quando agimos de acordo com a lei de Deus, nós escolhemos progresso, satisfação, felicidade, consciência tranquila, né? E quando agimos contrários a ela, aí colhemos dor, sofrimento, choro, né, frustração, e aí nós vamos precisar corrigir isso num outro momento. É uma lei de causa e efeito. E a própria reencarnação é essa justiça sendo executada em cada um de nós. Nós já cometemos esses delitos, né? Lembrando aí do que a Leinha estava falando desse companheiro, dessa companheira aí que verbalizou essa questão, né? De que, não aceito. A própria reencarnação está vindo para a gente ser reeducado. Então, talvez ele fosse muito mais recalcitrante antes, mas agora, tendo contato com o espiritismo, ele já começa a ter esse ensaio, né, dessas novas ideias, e vai chegar um dia que ele vai passar por vai ter concluído esse processo de reeducação moral para compreender que a justiça tem que ser permeada por esse sentimento de igualdade,
de bondade, porque a gente está nesse caminho. Nós já cometemos esses delitos. Hoje a gente diz que não aceita, porque talvez hoje a gente não fosse mais capaz de fazer aquilo que a gente diz que não vai perdoar o outro que faça com a gente. Então, por exemplo, eu não perdoo se alguém, por exemplo, jamais perdoaria se alguém tirasse a vida de um familiar meu. A gente talvez fale isso porque hoje a gente já não seria capaz, talvez, de tirar a vida de alguém. Mas, no passado, o que diz, né? O que cada um de nós pode dizer? A gente não pode dizer a mesma coisa. Talvez no passado a gente já tenha feito coisa muito pior. Mas a gente está nesse progresso, como a Aline disse, né? É uma marcha contínua. Então, hoje a gente está aprendendo aquilo que a gente no passado ignorou e tropeçou e fez muito diferente. Amanhã a gente vai estar um pouquinho melhor, se Deus quiser. Nessas leituras, eu lembrei muito da situação que aconteceu com Lázaro, né? Eu não sei se todos estão lembrados, que foi o caso lá do rapaz que assassinou o pessoal lá na área rural e foi perseguido por vários dias. E aí você via assim, a vibração das pessoas para que ele fosse morto mesmo, que ele merecia morrer, que não tinha que ser pego com vida. E aí você fala assim, gente, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por isso, né? Ele vai pagar, iria pagar na forma da lei dos homens e na forma da lei de Deus. Só que assim, você desejar a morte do outro é algo muito forte, muito regressivo ainda, do espírito mesmo, né? Você desejar que o outro morra, que ele sofra mesmo. E é aí que vem as palavras do Raul, né? Que a gente esquece que a justiça, ela tem que ser a lei de merecimento mesmo, e não a gente colocar a vingança como meta de justiça. E aí é por isso que a gente vai lá na lei de Deus, porque fala assim, mas a lei de Deus e a diferença da lei dos homens. A gente conhece o que a gente vive assim, de imediato, de concreto, de material, é a lei civil, é a lei dos homens. Aí muitas vezes a gente fala, a gente escuta muitas pessoas falando, eu não acredito na justiça, porque a justiça não presta, porque não existe justiça. Aí, ao contrário, fala, mas a lei de Deus, ela tarda, mas não falha, né? A gente já ouve muito isso. E aí, por que existe essa diferença? Porque a lei de Deus, ela é invariável, ela não muda. É uma lei de amor, uma lei de bondade, né? Porque eu vendo aqui, eu lembrei da passagem do Cristo, né? Da mulher adúltera lá, que ele fala, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque a gente gosta muito de olhar o que o outro fez. Mas e o nosso posicionamento, né? E nós, naquela situação? E aí a lei civil, ela é apropriada aos costumes, ao caráter do povo. Ela se modifica com o tempo, de acordo com o grau de evolução da sociedade, né? Os costumes, eles vão se modificando o tempo e a lei muitas vezes nem consegue acompanhar. E aí é por isso que a gente tem essa distinção assim, e quando a gente é um pouco mais endurecido, ou que aconteceu algo com a gente em relação à justiça mesmo material, à justiça física, que terrena, a gente se sente mais desamparado. Mas a gente não consegue mensurar que a justiça divina, ela está presente em nossas vidas. E aí é por isso que a gente tem que começar a colocar em prática estes ensinamentos, para conseguir fazer essa modificação. E aí a gente fala assim, mas a lei só funciona por um lado, quem não tem dinheiro não tem alcance à lei, e aí é muito ruim você ver isso, porque assim, a gente tem que se aperfeiçoar para caminhar, para que essas leis se coincidam, né? Mas lá no início mesmo, quando o Raul falou que nós somos imperfeitos, a gente vive nessa imperfeição. E aí me veio a imagem, na hora que a gente estava falando da lei de Deus e a lei dos homens, né? A crucificação de Jesus. Como que a gente explica aquilo como justiça? Né? A gente tem conhecimento, consegue, né, separar? Mais para frente no capítulo, a Joana ela coloca essa observação, né? À medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência se aprimora, as suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime.
É longo, porém, ainda o caminho a percorrer, para que seja alcançado o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça, sem arbitrariedade, sem punição. Ou seja, a lei humana ela vai mudando, vai se adaptando. E à medida que a gente também vai se melhorando, e isso se expande para o coletivo, e passa a ser um comportamento geral, né? Então, como saber o que fazer, né? Em que se basear para poder estar em dia com essa lei que é a verdadeira, que é a lei de Deus, a lei natural. O Léo quer falar. Então, é a sua palavra, Léo. Oi, Aline e Leila. Queria só complementar com uma questão que a doutrina traz já muito fortemente uma ideia de justiça ligada também à reparação, né? Então, se a gente conseguisse na Terra ainda entender a justiça associando esse conceito ao de reparação, a gente conseguiria avançar bastante também. E na educação também é assim, a gente tem uma educação muito punitiva também ainda, e a justiça também. E muitas vezes a reparação ela nunca é feita, né? Então alguém é punido, alguém é preso ou julgado, enfim, ele cumpre uma pena, uma punição, mas não repara com a sociedade o que ele fez, né? Ou com a pessoa que ele prejudicou também, ou com outras pessoas, né? Então acho que para pais, educadores, juízes, enfim, cidadãos, a gente precisa mesmo trabalhar melhor esse conceito de reparação, desde criança até o adulto mesmo, né? E na justiça também, para que a gente consiga, pouco a pouco, né, fazer esse processo que você leu agora há pouco, né? De ser mais equânime a justiça, e a reparação é um mecanismo de fazer esse caminho diferente, ao invés de punir apenas o sujeito. Ótimo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 876, é falado: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Aí o Cristo disse, né? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Este é o nosso maior mandamento, né? Que é tão difícil de seguir. Aí Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados seus direitos. Na incerteza do que fazer em relação ao semelhante numa determinada circunstância, o homem deve perguntar-se como desejaria que se fizesse com ele na mesma circunstância. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. Ô, Leila, eu tô, como todos vocês devem estar também, todo mundo está acompanhando a leitura direitinho aí dos capítulos, eu estou encantado, assim como a Joana encadeou os temas, de forma que um tema vai puxando o outro, ela vai fazendo uma costura entre os temas, né? E no tema de hoje, desse capítulo, da justiça, esse trecho que vocês trazem do Livro dos Espíritos, é exatamente um ponto em que ela menciona lá no capítulo, que faz a conexão com o do tema passado, que era a honra. E que está relacionado também com o da tolerância e com os demais, os anteriores. E essa questão de que a gente alcançará essa sociedade justa quando a gente tiver essa consciência do dever, que nada mais é do que a honra que a gente tratou na semana passada, que é essa ideia de fazer o melhor, todo mundo ter consciência do seu papel perante o próximo, perante si mesmo, perante a sociedade. Quando a gente tiver clareza, mais clareza com relação a isso, quanto mais clareza a gente tiver em relação ao nosso dever perante si, perante o outro, a gente vai aprimorando, assim, as nossas relações a tal ponto em que a gente vai alcançar isso que foi destacado no slide anterior, que é sociedade mais consciente do seu dever, não necessita de leis tão rígidas, tão punitivas, né, tão primitivas. Ela vai abrandando essas leis, essa justiça vai sendo mais branda, porque a sociedade mais consciente vai tendo, então, com uma conduta mais, como ela própria fala, usa essa palavra, né, mais equânime, uma conduta em que enxerga o outro como um igual, como sendo uma pessoa que possui direitos tanto quanto ela, que devem ser respeitados. Então, é muito interessante como ela faz a costura dos temas,
e tudo se complementa. Como ele diz aí, né, que essa regra dita tudo, essa regra de Jesus, para a gente não fazer ao outro que não quer que o outro faça conosco, é exatamente essa consciência de qual é o nosso dever perante o próximo, qual é o dever nosso perante nós mesmos, perante a sociedade. até onde vai perante a sociedade, até onde vai o limite daquilo que me diz respeito, e aonde eu invado o que desrespeita o outro, né, o direito do outro. Então, tudo se conecta. É isso mesmo. E voltando para esse tema, né, Jesus e justiça, então agora a gente falando um pouquinho dele, né? Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência com o objetivo da educação. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal e sem jactância ou privilégios, a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. Jesus usou de amor e respeito com todos, né? Independente de qualquer outro fator, seja a classe econômica ou classe social, o grau de instrução, o sexo, o tipo de problema que a pessoa se apresentava, qual era a questão, ele não escolheu curar só doença física ou questões de mediunidade ou de saúde mental, ele ajudou todo mundo, indistintamente. Aí a gente até resgatou um pouquinho lá da nossa primeira aula, né? Que era as bem-aventuranças, para a gente buscar para a justiça, para inserir no tema justiça. Porque ele fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Que a gente buscar essa igualdade, essa luta por um mundo melhor. Aí, bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Para que muitas vezes a gente não cruze os braços, não se feche, acha que é assim mesmo, né? Que a gente possa ir em busca, perseguir essa justiça mesmo. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitas vezes a gente fala assim, sofri uma injustiça, mas esse mundo é injusto, né? Só que a gente tem que entender o nosso momento, a nossa necessidade. E aí, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei da parte do Raul Teixeira, ele falando, né? Quando acontece com alguém que é muito próximo a nós, fala assim, mas coitado, é tão bom, foi um deslize, que não sei o quê. Aí aparece a mesma pessoa que cometeu o mesmo ato e fala assim, olha, tá vendo? Você é um bandido terrível, tem que estar preso, tem que pagar mesmo pelo que fez. Então, assim, a gente ainda não consegue fazer essa distinção, porque a gente ainda é muito movido a paixão, né? Igual a gente falou nos slides anteriores. Leila, lá no comecinho, quando o Robson fez um comentário sobre a encarnação, sobre o corpo físico, né, ser uma prisão para a gente, eu lembrei desse slide, porque quando a gente fala em ter fome e sede de justiça, né, isso significa querer que o infrator tome consciência dos seus atos, né, que ele se corrija, não faça mais aquilo, e na maior parte do tempo a gente se posiciona no papel da vítima, daquele que foi lesado e que quer a justiça com aquele que fez aquilo conosco, né? E nós já estamos num momento, assim, da nossa vida que a gente tem que parar para inverter um pouco a situação, olhar do outro ponto de vista e ver que, nesse sentido, nós estamos fartos, né? Nós somos essas pessoas que erramos, tivemos a consciência dos nossos delitos e pedimos para renascer, para sanar os nossos débitos. Tivemos essa fome de justiça, de reparar o nosso erro, e agora, então, estamos fartos, né, saciados, porque estamos tendo essa oportunidade de reajustar esses delitos no nosso dia a dia. E isso se conecta com o terceiro, né? Bem-aventurados os que choram. Quem chora é quem está sofrendo o mal, está passando por alguma dor, né? E quem está passando nessa situação, muitas vezes está vivenciando a lei de causa e efeito. Está passando por aquilo que fez outra pessoa ou outras pessoas passarem. Então, se a gente vê aquela questão do bem sofrer e mal sofrer, se a gente passa por essas condições do nosso dia a dia bem sofrendo,
A gente está quitando essa dívida e a justiça está sendo feita, e nós nos libertamos, né? Então, o consolo será essa consciência tranquila do mal ter sido reparado. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. É o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos a oportunidade de ser caridosos o tempo todo no nosso dia a dia. Não só naquele dia da semana que nós dedicamos para fazer uma atividade assistencial, ajudar mais especificamente alguém. É o tempo todo, tendo paciência, sendo bons, perdoando, né, sendo indulgentes. Então, essa é a verdadeira caridade, como entendia Jesus. E aí... Ué, não, Aline, é esse. Ah, eu pensei que eu que estava errado. A gente pegou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sou mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Aí eu lembrei, quantos de nós temos fazendo, em nossas preces, temos pedido pelos criminosos? Por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que cometeram falhas, estão lá, muitas vezes, sofrendo. Né? Quantos de nós tem feito essa prece? Porque sempre, para nós espíritas, é falado, né? Orai pelos criminosos, tende caridade para com os criminosos. Mas será que a gente está colocando isso em prática? Eu já não digo ir visitá-los, porque assim é uma certa dificuldade, né? Tanto física como de estrutura mesmo, é difícil, mas a gente tem feito a nossa parte, pelo menos em preces. A gente procurando material, a pergunta que eu fiz da prece para os criminosos, viu? Fica íntima aí, fica reflexão, fica para a prece de hoje, de noite, na hora de dormir. A gente procurando material, porque assim, tem muitos casos que deram certo, de programa de ressocialização, de amparo mesmo ao preso, porque assim, a gente tira a nossa realidade hoje, diária. Como está o desemprego? Está muito difícil de arrumar emprego. Agora, você imagine uma pessoa que cometeu qualquer crime, que cumpriu a sua pena e saiu da cadeia. Você acha que ela vai conseguir emprego? Que ela vai ser acolhida pela sociedade? Que ela vai ser amparada? É uma circunstância muito difícil. E aí, a gente pesquisando, a gente achou um jornalista, esse senhor, Galeno Amorim, que ele é lá de Ribeirão Preto, e ele levou a literatura para os presídios. E aí, o título lá é Espiritismo Além dos Muros. O jornalista leva leitura para os encarcerados. E aí ele fala assim: preso é segregado, discriminado, vítima de preconceito e intolerância, e representa a visão da barbárie humana. Pessoas que cometeram algum tipo de crime, salvo algumas exceções das injustiças que há, devem ressarcir a sociedade e podem dar a volta por cima, se corrigir,
Ele começou com um projeto de leitura, né? E aí foi se propagando, e aí ele fala um relato muito legal de um jovem que foi para a Fundação Casa, ainda quando era a antiga FEBEM, lá em São Paulo. Sempre ia, voltava, começou a cometer furtos, aí começou a usar drogas, de drogas virou traficante. E aí, quando ele chegou no presídio mesmo, ele se apaixonou pela leitura. Ele começou a ler, e ali ele foi envolvido pela leitura, conseguiu concluir o ensino médio no presídio. Aí, quando ele saiu, conseguiu uma bolsa para estudar, fez faculdade, estava cursando direito e estava levando a leitura para os outros presos. Então, a gente pegou esse exemplo para lembrar, assim, como nós somos falhos, mas todos nós temos jeito, a gente tem a bondade no coração, a gente tem a justiça, precisa que ela seja, né, alimentada. E foi isso que ele fez. Muito interessante a atitude do Galeno Amorim, né? Da posição dele de ajudar, de auxiliar, porque ele disse que ele sempre foi um apaixonado pela leitura e ele queria levar isso para aqueles que mais necessitavam. Bom, nós encontramos um outro artigo, chama Sistema Prisional à Luz do Espiritismo. E ele fala muito disso, assim, dessa questão dos presídios, principalmente, que eles não servem para educar, muito pelo contrário, né? Que são presídios que provocam essa estigmatização do ser humano, que vem funcionando como máquina de reprodução da criminalidade, e aí entra aquela questão de colocar detentos de níveis diferentes de periculosidade ali juntos, convivendo. Então, às vezes, um delito menor e um outro que já é o chefão, que coordena a parada e é cheio de lidera, né? E acaba aprendendo isso, porque é o ambiente onde ele está. Sem contar nessa questão da ausência de atividades produtivas mesmo, da superlotação carcerária e a rejeição, né, da sociedade pelos ex-presidiários. Então, é uma realidade nossa e, embora a gente vai, assim, como sociedade, né, empurrando essa questão, deixando o tempo passar, a gente observa, à medida que procura pesquisar, o movimento de algumas sociedades buscando levar educação, levar instrução, como é o exemplo desse jornalista, algumas instituições religiosas também que levam livro, que assiste as famílias dessas pessoas que estão encarceradas. E daí ele continua. No texto dele, eu coloquei um trechinho aqui do que ele põe lá no artigo. Quer ler, Leila? Eu leio. É o sistema prisional, né? Ele fala que acreditamos que as prisões são necessárias à detenção do infrator violento e perigoso, que se constitui em ameaça concreta para a sociedade, e ao infrator de menor potencial ofensivo, sem características de violência, devem ser aplicadas as penas alternativas, lamentavelmente ainda muito poucas aplicadas no nosso país. Nas prisões, a reeducação deverá ser feito por meio da implantação de frentes de trabalho para profissionalização e não apenas para tirar apenados da ociosidade, mas também abrindo segura perspectiva de integração futura da sociedade, né? Porque, como diz a frase, mente vazia, oficina do diabo. O pessoal está ali, trancado, sem fazer nada, né? Sem saber como a hora vai passar, um dia após o outro. E aí, se você não tiver uma ocupação, se você não direcionar aquela energia para algo que seja bom, que seja prazeroso, que seja produtivo, não tem como sair de lá melhor. Uhum. Essas imagens são de um projeto de musicoterapia que tem para eles e da profissionalização, né? Ensinando eles a costurar a roupa. E teve um dos artigos que fez uma proposta muito interessante, porque quando eles são liberados, esses detentos, né, que agora são ex-presidiários, para se reintegrar na sociedade, tem uma dificuldade muito grande. E que uma proposta de solução para isso seria que as empresas que são fornecedoras dos presídios, que fornecem alimentação, que faz a limpeza, fornece uniforme, que essas empresas tivessem ali, por lei,
que receber como funcionários uma porcentagem X lá de pessoas que vieram, né, procedentes do próprio sistema. Já que outras empresas às vezes têm dificuldade, que essas que estão se beneficiando com o fornecimento, elas pudessem fazer essa parceria, né? Eu achei uma sugestão muito interessante. Muito pertinente mesmo, né? Muito interessante essa iniciativa. Deveria ser multiplicada, com certeza. E vai ao encontro do que a Joana de Ângeles coloca no capítulo, que muitas vezes a gente vê, ela fala que a sociedade justa é uma sociedade onde há igualdade de oportunidades de progresso, né? E onde existe também uma igualdade, ou pelo menos uma justiça na distribuição de renda. E a gente sabe que muitos desses crimes que são cometidos, é claro que também, como foi apontado pelo Raul, a gente tem que considerar o fator reencarnatório, né, como o pretérito espiritual de cada indivíduo, mas a gente sabe que muitos crimes de menor grau, assim, de violência e tal, são cometidos exatamente por conta da desigualdade social que a nossa sociedade tem, que, né, proporciona, que a nossa sociedade acaba, às vezes, não oferecendo às pessoas essa igualdade de oportunidades, de progredir, de se desenvolver, de buscar um emprego, de ter realmente uma participação na sociedade ativa. E aí acabam cometendo crimes, e nada mais justo seria se eles tivessem, então, essa oportunidade de reeducação e de reparação, sendo inseridos naquilo que a sociedade, no passado deles, não pôde oferecer. Então, não tendo sido possível oferecer ali uma oportunidade de emprego, de desenvolvimento, que o forneça, então, ainda que tardiamente, nesse processo da pena, né, do cumprimento da pena, para que quando ele saia dali, ele saia, então, em condições de voltar para a sociedade melhor. É como a própria Joana fala, a redução dos danos. Então, a nossa sociedade deveria buscar isso, sem dúvida alguma. É triste a gente saber que a nossa, especialmente a brasileira, se distancia muito disso, mas a gente ainda vê exemplos como esse que vocês estão trazendo, que nos deixam, nos dão a esperança de que a gente vai alcançar. A gente sabe que algumas sociedades mais desenvolvidas já têm isso como uma realidade, a questão da reeducação, melhores condições, inclusive de humanidade mesmo, né, na divisão, número de pessoas por cela, condições de higiene, de cuidados pessoais, enfim, de saúde. A gente ainda, então, se temos, no presente momento do nosso planeta, sociedades que oferecem esse tipo de tratamento à população carcerária, dignas, né, com direitos realmente humanos, a gente sabe que a gente pode alcançar, eu falo nós, Brasil, né, mas se a gente ainda não alcançou, esses exemplos pelo menos nos dão esperança de que a gente pode vir a alcançar isso um dia. Cabe a gente perseguir isso, disseminar essa ideia cada vez mais aos nossos filhos, nossos netos, para que a gente busque e vivencie de fato esse sentimento de justiça, né? Pensando que o sentimento de justiça é essencialmente esse sentimento de igualdade, a gente tem que disseminar esse sentimento, essa cultura de que todos somos iguais, que a gente deve realmente respeitar o direito de todos. Né? O Alverso quer falar. A gente vê que esse tipo de projeto é a solução ao problema. Como vocês disseram, né? Se a Aline falou, se essas empresas, né, que fornecem alimento, fornecem uniforme, se essas empresas, que elas preocupassem em dar uma oportunidade para essas pessoas quando elas saem, com certeza a gente teria uma situação muito mais viável, né, para essas pessoas quando elas deixam a prisão. Os países desenvolvidos, eles têm todo um projeto voltado para o ex-presidiário, coisa que nós não temos. Quando vocês falaram das empresas, da oportunidade, hoje as empresas elas agem o contrário. As grandes empresas, no seu setor de recursos humanos,
eles têm ali uma pessoa que faz uma análise da vida pregressa do candidato. Se ele tem qualquer tipo de passagem policial, na polícia, ou algum tipo de registro de processo, alguma coisa, ele não é contratado, ele não é selecionado. Então, ou seja, não precisa ser ex-presidiário, não. Basta que a pessoa tenha passado pela justiça, para que ela não seja aceita como um candidato a uma vaga nessas grandes empresas. Ou seja, é a coisa andando o contrário do que deveria ser, né? Ou seja, essa pessoa, ela deveria ter uma oportunidade, porque se ela já tem essa dificuldade, se ela já tem esse carimbo no seu passado, dificilmente outro vai dar a ele uma oportunidade. Qual é o caminho que ele vai encontrar? Talvez seja o caminho do erro novamente, né? As pessoas querem sobreviver, elas precisam sobreviver. Muitos são pais de famílias. Quantos exemplos a gente vê aí de pessoas que às vezes caem no crime, não porque ela tem aquela tendência, mas que ela precisou porque ela se sentiu necessitada de alguma coisa, de uma comida, de uma vestimenta, de uma situação que ela precisava naquele momento, e ela não foi atendida. E ela, em nenhuma situação, né? Nem através do trabalho, nem através da caridade, nem através do auxílio do outro, nem através da ajuda, né, que alguém pudesse dar. E às vezes também existe aquele que, às vezes ele quer, mas ele quer através do seu trabalho, do seu suor, ele quer ser útil, mas ele não consegue ser. A gente vê isso muito, eu vi muito isso, eu passei muito por essas situações em que a gente, às vezes, não selecionava a pessoa, não deixava nem para seleção por causa da situação da vida pregressa dele. Então, hoje a gente anda ao contrário, né? Na contramão do que realmente devia ser, né? É que eu estava vendo aí vocês falando, e minha cabeça começa a devagar, e realmente essa questão das empresas, de elas fazerem essa seleção toda, é um negócio muito complicado. Aí eu fui e me fiz a pergunta, e aí eu faço para cada um aqui, não precisa me responder. Quantos de nós aqui, tendo a nossa família, contrataríamos um profissional, vamos dizer, um pintor, um pedreiro, para trabalhar na sua casa, tendo sua esposa, suas filhas, seus filhos, sabendo que ele é um ex-estuprador, cumpriu a sua pena porque foi um psicopata, porque estuprou, matou? Quantos de nós aqui daríamos a nossa casa e abriríamos as nossas portas para que esse homem trabalhasse? É complicado. E quando a gente pensa assim na lei civil, o recurso máximo, né, é essa questão da prisão para limitar a liberdade. Mas e quando a gente pensa na lei divina, né, outras formas de limitação? Então, a gente está vivendo aí, por exemplo, a questão da pandemia, né? Colocou todo mundo fechadinho dentro de casa, limitou a nossa liberdade, nos fez refletir nos nossos enganos na vida, disciplinar a nossa organização, a nossa forma de perceber o outro, a nossa rotina. Então, tem outras formas de limitar a liberdade de uma pessoa, né? E nós aqui, encarnados, estamos, de certa forma, cumprindo alguma pena, né? Seja por uma doença grave, uma deficiência física ou mental, ou passando a ser cuidador de um familiar com uma limitação importante, né? Então, são várias questões para a gente ficar pensando. A gente lembra aí dos exemplos de espíritos que foram suicidas, que tiveram várias encarnações e sempre caíram no mesmo erro, então vem com uma limitação física que o impede até de fazer isso, ou de pessoas que tinham obsessores muito assim tenazes ao seu redor e que precisaram mergulhar no corpo para fugir dessa perseguição. Então são muitos exemplos, né? A própria encarnação, ela é uma prisão para a alma, né, para o espírito.
Só um minutinho, estava refletindo aqui, viu, Carlão, sobre o que você propôs aí de reflexão. Estava exercitando aqui. E pensando assim, que eu já vi exemplos de pessoas que são que também ex-presidiários, pessoas que cumpriram a pena, desenvolveram muitas vezes um trabalho e contratam para seu empreendimento, para trabalharem consigo, outras pessoas na mesma condição, ex-presidiários. E aí eu fico pensando assim, por que essas pessoas fazem isso? Por que um ex-presidiário, quando desenvolve, por exemplo, realiza um trabalho, eu vi um exemplo, para ser bem direto, de um ex-presidiário que abriu um salão de beleza, ele cortava cabelos, e contratava para trabalhar com ele outros ex-presidiários. Por que ele fazia isso de maneira muito natural e ele procurava proporcionar para essas pessoas aquela oportunidade? Porque ele vivenciou aquilo. Ele vivenciou na pele a dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. Então, sabendo da dificuldade, ele fazia isso para minorar essa dificuldade por parte de alguns ex-presidiários, algumas pessoas na mesma condição que ele. Ou seja, ele desenvolveu o olhar da igualdade. Ele se viu igual ao outro, vivenciou a dor do outro e percebeu, então, a necessidade de estender a mão, porque ele gostaria que fizesse isso com ele. É um exercício muito difícil, viu, Carlão? Eu confesso para você também que eu teria muita dificuldade, assim como você também deve ter, de contratar para dentro da minha casa para realizar um serviço, sabendo que a pessoa tem um histórico, muitas vezes, de uma grave violência, assim, na sociedade. Mas isso não deixa de ter também, de ser legítimo esse sentimento, essa dificuldade, não deixa de ter sua legitimidade quando a gente pensa, assim, no bem-estar da nossa família, quando você pensa no sentimento de proteção daqueles que estão ao seu redor. É claro que a evolução desse sentimento seria a gente transpor esse egoísmo, entre aspas, né, esse sentimento de autoproteção, de proteção do seu núcleo familiar, expandir isso para acolher aquela pessoa. Mas a gente dá um passo de cada vez, né, meu irmão? Então, a gente ter esse sentimento, ou fazer essa reflexão e reconhecer que temos esse passo a dar, eu acho que já é um avanço também. Porque nem reconhecer que a gente poderia avançar até ali já seria uma limitação maior, como aproveitando o gancho aí do que a Aline colocou no slide, né, as limitações. Não reconhecer que a gente pode fazer isso é uma limitação maior do que saber que você poderia estender a mão, mas não o faz por conta da sua limitação pessoal, mas que você pode vir a se dedicar, se esforçar para alcançar isso um dia, seja nessa ou em outra encarnação. Eu, pelo menos, penso assim. É meio complicado. Você tem razão nisso aí que você está falando, seu argumento é bem expressivo, mas que é complicado, até porque quando a gente vai ver no sistema aí prisional, questões de, fulano de tal, essa pessoa saiu, estava solto, matou, estrupou, aí vai ver o camarada tem várias voltas, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, aí os caras ainda falam assim na televisão, olha, se estivesse preso, ele não estaria fazendo isso. Então é uma questão muito complicada, é um negócio muito, vamos dizer assim, tem que se pensar muito, né, a esse respeito, porque eu mesmo, confesso a você, eu ainda não estou preparado, quem sabe daqui mais umas 150 encarnações, eu acredito que eu venha a ver com outros olhos. Mas a leitura da nossa sociedade é fundamental também, né, Carlão? Então, na nossa sociedade, e tendo o sistema prisional que nós temos, em que a gente vê esses exemplos, como você mencionou, a gente pensa diferente de uma outra que você tem ali um potencial de reeducação maior do que o nosso. Então, a gente tem que ver isso tudo, o contexto, a sociedade, a cultura. Então, tudo isso influencia na nossa decisão, na nossa opinião a esse respeito. Mas a gente está caminhando para melhorar, né? E aí, como diz Joana de Ângeles, lá neste capítulo, ela fala assim, emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te.
Então, isso não é só para quem está preso, é para todos nós, né? Reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Aí Joana termina, né? Pode falar, Aline. A real justiça sempre encontra o infrator. Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. E aqui a gente vê muitas situações que a gente escapa de uma justiça humana, mas não vamos fugir nunca da justiça de Deus. Então, esse aqui é um consolo também para quando a gente se encontrar numa situação e não encontrar na vida atual uma causa para estar passando por aquilo, a gente se confortar nessa mensagem, né? Pensar, poxa, nada é por acaso, eu posso estar aqui sanando uma dívida antiga, né? Eu vou aproveitar então essa oportunidade e ter paciência e aguardar. E a gente... Desculpa, Leilinha, pode falar. Não, pode falar, eu já ia encerrar. E essa frase final dá para a gente, acho que a principal lição do capítulo, e que o Raul também falou lá na palestra que vocês trouxeram, para a gente, ao invés de procurar fazer justiça, procurar ser justo, né? Que é bem diferente. Fazer justiça, a gente pensa nessa questão da punição, do aplicar somente ao outro. E o ser justo, a gente procura aplicar a si mesmo. Então, como ela traz para a gente o modelo, para a gente se mirar no modelo de comportamento que é o do Cristo, a gente procura, então, ser justo e não fazer justiça, porque quando a gente procura ser justo, a gente busca esse sentimento de igualdade, né, ser equânime com todos, como ela mesma fala nessa frase final. É muito, muito pertinente. No que a Aline acabou de falar, tem um forte componente aí de consolação da doutrina espírita. É muito difícil até a pessoa alcançar a resignação se ela não tiver essa compreensão de que a causa de um sofrimento atual pode não estar nessa existência. Eu já ouvi pessoas, até mesmo do meu núcleo familiar, nossa, eu não entendo por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Eu procuro fazer isso, eu procuro fazer aquilo, eu procuro ajudar os outros, e por que eu tenho tanta dificuldade? E aí fica difícil realmente para a gente explicar para a pessoa já com a compreensão que nós temos de outras existências. Então, o quanto esse esclarecimento da doutrina nos conforta, nos proporciona resignação e a coragem de continuar lutando, de se melhorar, e também evita a posição de vítima. Nós sabemos que não somos coitadinhos, né? Tem toda uma razão para a gente passar pelo que a gente passa, e olha que a prestação é suave, ela é muito dividida, porque se a gente tivesse de restituir da mesma forma que nós provocamos, possivelmente a gente nem suportaria. Daí a misericórdia que também foi comentada desde o início do estudo de hoje. Então, no Espiritismo, nós temos todo esse consolo, todo esse alento, e toda uma consciência, por mais que a gente não saiba o que a gente fez, mas a gente não se sente injustiçado. É uma compreensão maior da justiça de Deus, né? Isso. Eu acho que é isso que a gente propôs, né, na tarde de hoje, na tarde, início da noite, para que a gente faça mesmo essa reflexão, né? Que a gente consiga compreender a justiça de Deus, a justiça humana, e que a gente consiga, né, olhar com os olhos da bondade sempre. Acho que essa é a ideia. E agradecer a todos pela participação, pela leitura. E aí vamos fazer a nossa prece para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus que ampare a cada um de nós,
que nos dê força para seguir adiante, que possamos olhar com os olhos da bondade, que possamos, Senhor, lembrar dos nossos irmãos que estão nos presídios, que nesses instantes estão aflitos, que possa encher-lhes de fé, que possam acreditar que tudo aqui é muito passageiro e que sempre há tempo de recomeçar, de melhorar, que possamos, Senhor, ter a certeza da tua justiça em nossas vidas, que possamos ter a certeza que o amparo espiritual sempre nos acolhe, mesmo quando não percebemos. Que a casa de Guilherme Ribeiro possa ser um ponto de luz, de socorro para os irmãos encarnados e desencarnados, e que ali possamos reforçar os nossos conceitos de caridade, de justiça, de amor, de benevolência. Que o amor do Cristo possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja.